Oi, muito prazer. Eu sou Guelcia Crusco. Gente, nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre bruxas. Desde pequena, eu sempre tive, assim, um lado muito forte, sabe? De me identificar com bruxa, tudo que é relacionado à bruxa, sabe? Vassoura, chapéu de bruxa, roupa de bruxa, números, ervas, natureza. Eu sempre fui muito ligada com isso. Eu sempre tive uma ligação muito forte, muito intensa, que envolve tudo isso. E só que eu nunca tinha parado para ver por esse lado, né, da bruxaria, da bruxa, né? O que é uma bruxa? Como você se identifica com uma bruxa? Então eu pesquisei bastante na internet sobre a gente ser ou não uma bruxa, né? Eu busquei informações, pesquisei e eu me identifiquei, me encontrei. E então, né, o que eu falo para vocês sobre esse meu lado de bruxa, realmente eu tenho mesmo esse lado de bruxa, mas também, gente, deixando claro aqui, tá? Eu tenho esse lado de bruxa, mas é pro lado do bem, tá? Eu não faço maldade, eu não gosto de maldade, com nada, sabe? Tudo que envolve o mal não é para mim e eu não tenho afinidade com o mal, né? A minha afinidade é com o bem, é para o bem, né? Fazer o bem às pessoas, à natureza e aos animais. Então eu sempre tive muita afinidade com isso. Então passei a buscar informações e tudo, pesquisei na internet e então eu achei bem legal porque eu consegui assim adquirir bastante respostas em relação a esta questão de bruxa. Andei procurando também livros, né, vários livros que envolvem bruxa, estudando a bruxaria, pesquisando sobre bruxas. Eu não encontrei, até agora não achei um livro assim em sebos de livros usados, eu não encontrei nada, nem em livraria também não, mas eu ainda estou na procura. E eu acho interessante, na internet tem muito livro relacionado à bruxa, né, e tudo mais, mas eu não comprei pela internet, eu prefiro ver esse livro pessoalmente, dar uma olhada para ver se eu sinto que é aquilo que é para mim. Então, por essa questão que eu não comprei pela internet. E para vocês verem, gente, como essa coisa do lado da bruxa é tão intensa comigo, pelo lado de eu me identificar muito com a natureza, né? Eu gosto muito das ervas para fazer banho, para defumar a casa, de incensos, simpatias, essa coisa que envolve a noite, lua, né? Fases da lua, números, né? Ímpares, pares, é, amuletos, né? Pedras, assim, que a gente encontra na natureza, a natureza em si, de uma forma geral. Então, eu sempre me identifiquei muito em todos os sentidos. Então, eu fui buscar informações e muitas das respostas, assim, bateu comigo, eu me identifiquei na hora, porque eu me vi uma bruxa, diante de todas as respostas que eu encontrei. Eu tenho um cantinho de bruxa na minha casa, né? Um cantinho da bruxa, onde eu montei um espaço pequeno onde eu guardo as minhas coisas, que envolve o lado místico, né? Seria coisas para banho, ervas para banho, para defumação, incenso, ervas de diversas finalidades, né? Então eu tenho esse cantinho meu da bruxa. E falar em bruxa, eu até trouxe a imagem da bruxa que eu deixo nesse cantinho. Então eu vou mostrar para vocês agora a minha bruxa, que é essa aqui. Tá vendo? Eu acho ela, eu acho ela uma graça, eu acho ela bonita. Então essa é a minha bruxa.
né? Eu acho ela muito fofa, eu me encanto demais, né? Eu gosto dessa coisa do chapéu aqui, ela tá com, não seria bem um chapéu, né? Mas eu acho lindo aquele chapéu da bruxa. Mas enfim, esta aqui é a minha bruxa que fica então no, no meu cantinho de bruxa. E também ainda relacionado à bruxa, gente, eu tenho esse pentagrama, né? Aqui. E esse pentagrama eu eu adquiri assim já há algum tempo, né? E eu não sei, sabe? Eu sempre gostei é, desse lado, né? Do pentagrama. Eu, eu sempre ouvi falar coisa ruim pelo lado negativo, né? Que está associado à bruxaria, à feitiçaria, à magia negra. E então, antes de eu adquirir o meu pentagrama, eu fui primeiro estudar para entender se realmente ele é só para o lado da magia negra, é só para o lado do mal. E não é, gente. O pentagrama, ele é apenas um símbolo, né? É a gente que faz a ativação dele para o bem ou para o mal. Ele é usado tanto para o bem quanto para o mal. Aí depende da intenção de cada um, né? O meu, ele, né? Eu ativei ele para o bem, né? Para a proteção e tudo mais. Então, não tem nada a ver. E tem diferenças também. O pentagrama, quando a ponta é para cima, ele tem uma representação, e quando a ponta é para baixo, ele tem outra representação, outro significado. Então, eu estudei isso, né? Eu estudei, procurei, então, saber qual realmente é o sentido de um pentagrama antes de usar. E então, depois que eu vi, que eu estudei, que eu vi que não é só para o lado ruim, aí então eu adquiri o meu pentagrama, eu consagrei, eu ativei as forças positivas de proteção neste pentagrama. E quando eu saio assim com, né, com este amuleto na rua, muita gente assim chega até a falar para mim, vir me perguntar se eu sou uma bruxa, se eu faço bruxaria. Eu dou risada, gente, porque, né, você vê que a pessoa não tem conhecimento, não tem entendimento de nada, né? Mas a primeira coisa que remete às pessoas, um símbolo do pentagrama, já é tudo para o lado da maldade, de magia negra, de demônio, de tudo, e não é bem assim, né? Então, como eu falei para vocês, antes de eu usar o meu pentagrama, eu fui primeiro estudar e saber realmente qual era o significado, se tinha um lado positivo nisso. Quando eu vi que sim, aí então eu passei a usar. Mas eu fico muito assim impressionada com a ignorância das pessoas, porque elas olham um pentagrama assim, quando olha o pentagrama, né, em mim assim, o meu amuleto do pentagrama, a primeira coisa que elas perguntam é se eu sou bruxa. Tem gente que faz até o sinal da cruz e travessa de calçada. Ai, gente, enfim, né? Mas as pessoas fazem isso por ignorância, por não ter conhecimento e também não estar interessada em buscar conhecimento e estudar nada. Teve gente que já falou para mim, eu não gosto de pentagrama, isso é coisa do mal, é coisa do demônio. Sei lá, né, gente? Tanto é que em certos lugares assim que eu vou, eu nem uso para não causar polêmica, não causar, sabe, discussões, porque é muita gente ignorante, é muita gente idiota, sabe, que não tem conhecimento, informação nenhuma, enfim. Mas então é isso. Sobre o meu pentagrama, né? É isso que eu falei para vocês. Então, quando ele tem um círculo, ele tem um significado, e quando não tem o círculo, ele tem outro significado. Eu vou contar agora a diferença.
Quando o pentagrama tem a ponta para cima e tem o círculo, ele significa proteção. Quando a ponta é para cima e não tem o círculo, ele significa ataque, né? Forças espirituais, assim, de ataque. E quando tem o círculo, então, são as forças espirituais de proteção. Esta, pelo menos, é a informação que eu adquiri nos estudos. E agora também, falando um pouco ainda, para encerrar o vídeo, sobre essa coisa da bruxa, do meu lado bruxo, de ter esse lado bruxo, né? Então, eu busquei isso, achei bastante interessante, gente. A gente traz na palma da mão da gente duas marcas que indica que você foi um bruxo, uma bruxa no passado. Eu achei isso muito interessante, bastante curioso, e quando então eu fiquei sabendo quais seriam esses dois sinais, eu procurei logo identificar em mim. E não é que eu achei na minha mão, eu achei. Eu vou contar agora para vocês. Neste dedo aqui abaixo, nesse ponto, é que não vai dar para ver na câmera, mas aqui, ó, é na mão esquerda, este dedo aqui, você identifica dois sinais. Para você saber se você foi um bruxo ou uma bruxa, então eu vou falar que sinais são esses. Então, aqui, nesse dedo aqui embaixo tem um sinal. Se tem o sinal, se tem uma cruz ou se tem um X, você com certeza foi um bruxo, foi uma bruxa. No meu caso, gente, eu tenho aqui, ó, bem aqui assim, eu tenho um X. Então, realmente se comprovou, se confirmou. Eu fui uma bruxa no passado e eu fiquei muito feliz. Eu não sei, né, que tipo de bruxa que eu fui no passado, mas o fato é que eu trago essa marca aqui, né, na palma da mão, assim. E essa marca minha é um X, mas quem tem um X ou quem tem uma cruz já foi um bruxo, uma bruxa no passado. Eu achei bastante interessante isso e, né, depois eu entendi. Eu falei, nossa, então é por isso que eu tenho tanta afinidade, tudo que envolve bruxa, que é objetos, é tudo relacionado à bruxa. Eu gosto muito, então se confirmou, né, gente? Então eu fui uma bruxa no passado e ainda falando na bruxa, o nome da minha bruxa, dessa bruxa que eu mostrei para vocês, é a Bruxa da Colina. Foi o nome que eu escolhi, que, né, pela intuição. Então eu batizei essa bruxa, eu dei o nome a ela de Bruxa da Colina. Então fiquei muito feliz de saber disso e eu gosto muito. Então eu fui uma bruxa no passado, né? Vendo por esse lado de ter essa marca, né, na palma da mão. Então eu fui uma bruxa. E hoje também, né, gente? Se for ver, é que hoje a gente coloca as coisas de uma outra maneira. A gente vê pelo lado da mediunidade, mas pelo fato de eu ter premonições, ver espíritos, conversar com espíritos, é, olhar para a pessoa, já sentir algo de ruim, positivo na pessoa, é, prever o futuro, essa questão também que envolve jogo de cartas, com certeza eu sou uma bruxa, visto ainda por esse lado, né? É, que a gente vê pelo lado da mediunidade, mas se eu fosse visto no século passado, eu era assim, né, uma bruxa, e vendo também por esse lado, eu sou uma bruxa ainda pelo fato de ter todos esses dons mediúnicos, né? E é isso, né, gente? Então, será que você é um bruxo ou uma bruxa também? Será que você traz nas, na palma da sua mão um sinal que deixa bem claro e bem evidente que você também no passado foi um bruxo, uma bruxa em reencarnações passadas? Eu fiquei muito feliz, sabe?
eu não achei nada ruim nisso, né? Então, eu só sei de uma coisa, gente. Eu trago esse sinal na palma da minha mão e, e eu gosto muito de bruxa, me identifico muito e só ressaltando mais uma vez, esse lado meu de bruxa é para o bem, não é para o mal. Eu não faço mal a ninguém, eu não gosto de maldade com ninguém, com nada, né? O meu lado de bruxa é realmente para o bem, para fazer o bem, para ajudar as pessoas e cuidar, amar e respeitar os animais e a natureza de uma forma geral. E é isso, gente. Então eu achei bastante interessante trazer aqui para vocês, falando e mostrando, né, esse lado meu bruxa, né? E, e é isso. Então, beijo.